O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas águas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" A luz do Santo Evangelho, sejamos perdoados de nossos pecados. Estimado e amigo Padre Valdemir, e ao Padre Severino, que está exercendo seu ministério na comunidade, quero agradecer em nome da paróquia Nossa Senhora da Luz o convite ao qual o Senhor me proferiu para a gente estar neste momento celebrando o 39º da nossa festa aqui de São Lourenço Mártir. Estimado e amado povo de Deus, daqui da paróquia de São Lourenço Mártir, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente agradece também a Deus por todos aqueles que se fazem aqui presente, alguns amigos meus que estão aqui presentes, Lourdes, Milton aqui, a gente pode citar alguns nomes que a gente, da caminhada, Quinca, Simone, depois quando tem um belzinho lá, né? Você não preparou, viu? Depois, Seu Edson, Dona Maria, Dona Maria, que eu não estou vendo ela por aí, está lá por dentro sentadinha, muito bem, Gracinha, tem uma Gracinha, vice, manda um abraço para Dona Maura lá, aos meninos, e mais outros que aqui estão presentes. João Valério, que a gente se conhece lá, Padre Rosivaldo, né, que fez aquele restauro belíssimo de Nossa Senhora da Conceição, de Cessa de Beberibe, e que fez a de Nossa Senhora da Luz também, perfeita. Depois a gente vai ter um trabalhozinho, lá, depois que vocês terminarem daqui, eu sei que está em boas mãos. Daniel, queridos irmãos e irmãs, não poderíamos começar esta nossa reflexão de hoje, do primeiro livro dos Reis, ao qual nós ouvimos hoje do capítulo 19, de 9 a 13, sem antes recordarmos um pouco do feito desta leitura, para que nós possamos entendê-la
sem nenhum problema. Porque a gente já está aqui no texto aonde o profeta Elias está o quê? Escondido. Mas a gente não sabe qual o motivo, porque Elias está o quê? Escondido. A leitura falou que ele está, qual foi o motivo? Falou? Não. Pode enfilar pelo jornalzinho. Se tiver, você diga, o pato está mentindo. Não tem. Por isso que é bom a gente saber. O problema de Elias estar escondido é o seguinte: o povo de Israel está numa terra da região da Mesopotâmia, uma região pagã, aonde o culto, a idolatria a vários deuses é de palmo em palmo, como a gente diz na linguagem nossa matutina. E Elias, ele confronta o rei para desafiando os sacerdotes de Baal contra ele, ao Deus Altíssimo. E Elias é bem sarcástico quando diz assim: são 400 sacerdotes só contra mim, eu que sou um profeta do Deus Altíssimo. Quem sou eu diante de quem? 400 homens. Aí os sacerdotes de Baal o quê? Cantaram vitória. É o problema que nós temos, cantar vitória antes do tempo. Cuidado. Cuidado que o pé de coqueiro quando cai de cacho com tudo, até os pequenininhos caem. Foi isso que aconteceu. Cantaram vitória antes do tempo. Aí Elias chegou de madrugada e falou: ó, gente, já sacrificaram? Vocês estão cantando muito baixinho, cantem mais alto. Aí eles cantaram mais alto, que ele não está escutando não. Possa ser que ele esteja dormindo e a cama possa ser muito fofinha, né? Aí que danou-se mesmo. E se tiver um ar-condicionado, é que lascou. E nada aconteceu. Passaram o dia todinho. Aí Elias fez: agora sou eu, agora é a minha vez. Elias pegou o cordeiro, fez o altar e ofereceu o holocausto a quem? A Javé, o Senhor Deus Altíssimo. E diz o texto na narrativa do livro do profeta, do livro dos reis, primeiros reis, que do céu, quando Elias sacrificou, que derramou o sangue, a água e tudo aquilo que era do Senhor, do céu veio uma bola de fogo e consumiu tudo que estava sobre o altar. Mas aí, qual é o problema de Elias ser perseguido? Nenhum, porque até agora Elias, o Deus de Elias, consumiu. Mas os sacerdotes de Baal, o quê? Não conseguiram, o Deus dele não conseguiu consumir. Então podia ser muito bem, o Deus de Elias, perfeito. E o da gente, vamos continuar a caminhada. Não foi bem essa a história não. O trato foi: o Deus que consumisse o sacrifício, viveria aquele que sacrificou. E aqueles que fizeram seu sacrifício e o Deus não consumisse, ia para fio da espada. Porque foi o que aconteceu, gente. 400 sacerdotes de Baal foram o quê? Mortos. Por quê? Deus falso. É o que acontece conosco. Cuidado. Todos nós devemos saber distinguir, como nós vimos há 4 domingos atrás, o joio do trigo. E aí, queridos irmãos e irmãs, trato feito, os sacerdotes foram mortos. E aí restou a Elias o quê? A vitória. A vitória de Elias? Não, a vitória do Deus Todo-Poderoso, Javé, o Deus Altíssimo. Nós só somos o que deles? De Deus, instrumento. Nós somos de Deus o quê? Mesmo com a boca da gente fechada, meu povo lá que é menor do que vocês dentro da missa fala mais alto, viu? Vocês estão cochilando muito. E o padre não deixa ninguém cochilar não, presta atenção, viu?
Deus age em nós. Por isso que nós somos dele instrumento. Vou perguntar mais uma vez. O que é que nós somos de Deus? Melhorou. Está vendo? Instrumento. Por isso que a gente tem que falar com fé. Vai pegando o fio condutor que vocês vão entender. E também não vou me demorar muito com vocês. E aí, queridos irmãos e irmãs, existe sempre dentro do nosso meio, os que eu lá em Matriz da Luz eu gosto de dizer, existe a fofoca santa e a fofoca do cão dos infernos, do satanazinho de rabo, vermelhinho, chifrudo, rabudinho. Esses são a gota serena. Graças a Deus aqui não tem isso, Padre Valdemir. Tem não, amém. Graças a Deus isso aqui não tem, aqui na paróquia de São Lourenço Mato. Foram para Jezabel. Olha, senhor, acaba lá embaixo, o Deus dele ganhou. Você sabe o que foi que aconteceu? Não. Os seus 400 sacerdotes foram todos botar a espada, porque o rei disse que era para cortar a fio de espada mesmo, porque perderam. Aí ela fez o quê? Mataram meus 400 sacerdotes, e eu vou ficar sem nenhum para cultuar Baal? Ah, pois, mande matar Elias. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Elias fugiu. Elias o quê? Vou perguntar o que aconteceu. Elias, por que Elias fugiu? Qual foi o motivo de Elias fugir? Está ligado com o evangelho, com medo. Medo de quê? Da morte. Diz o texto que Elias estava onde? Dentro de uma caverna. Qual era o nome essa caverna? Não tem o nome, mas a gente tem o nome do monte. É o monte Horebe, o monte Sinai. O monte de quem? De Deus. E aqui a gente percebe claramente, não sei vocês, se já dá para perceber uma ligação tríplice. Uma ligação tríplice, a gente vai fazer uma ligação tríplice. Rapidinho. Quem foi que subiu no monte Sinai e conversou com Deus? Com a letra M, para ajudar como eu faço. Quem? O que foi que aconteceu lá em cima quando Moisés estava conversando com Deus? Antes dele, Deus se apresentar para ele, o que foi que teve? Trovão, terremoto, relâmpago, ventania impetuosa. E Deus o quê? Apareceu suavemente e conversou com quem? Com Moisés. Qual foi o gesto de Moisés quando Deus apareceu? Se inclinou-se, cobriu o rosto, porque diante de Deus ninguém pode o quê? Vê-lo. O que foi que aconteceu com Elias? Elias estava lá dentro da caverna. O que foi que aconteceu? Que disse a leitura? Terremoto, ventania impetuosa, trovão, relâmpago, tudo que tinha abalou. E Elias, ai meu Deus do céu, que é isso? E veio uma brisa suave. O que foi que dessa brisa disse? Que estás fazendo aí dentro? Olha, é bom a pastor me acompanhar, viu? Porque se ficar aqui conversando aqui vai me perder, viu? Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, e Deus também não estava no fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu, pôs-se à entrada da gruta. Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. Elias estava onde? Dentro da caverna. E o que foi que a voz disse? Sai, Elias, saia de dentro deste buraco, saia de dentro, saia da escuridão, saia das trevas, não tenha o quê? Medo. Nós não devemos ter o quê? Medo. E Elias esperou Deus falar e falou na brisa suave.
Se nós olharmos mais um pouquinho atento, queridos irmãos e irmãs, vocês irão perceber que Elias, ao fugir para o monte, ele praticamente nos mostra o renunciar do seu profetismo. Ele desiste de quê? De ser profeta. Mas lembremos o que diz o profeta Jeremias: antes que tu nasceste, antes de eu me conceber, tu já o quê? Me escolheste. Deus quando escolhe, Deus quando chama, queridos irmãos e irmãs, Ele não desiste de quem? De nós. Por mais que nós o quê? Nos escondamos, por mais que nós fujamos de Deus, mas Deus vai ao nosso encontro, à nossa busca, porque Ele, Deus, precisa também de nós como instrumento para fazermos o quê? A humanidade mudar as suas atitudes. E aí, queridos irmãos e irmãs, a gente completa essa agora tríplice, se nós olharmos na transfiguração. Jesus estava onde? No monte. Quem foi que apareceu para Jesus? Moisés e Elias. É um pré-anúncio já para o Novo Testamento. Jesus é aquele que nos dá a alegria, a força e a coragem. Deus deu a Elias novamente força e coragem. E quem nós estamos buscando, queridos meus irmãos e irmãs aqui, para termos coragem? Eu aprendi duas coisas sobre o medo. Duas formas. Primeiro, medo. Há pessoas que têm um medo dentro de si, que nem coragem de sair da caverna ele não tem. O medo que impede de você o quê? Dar um passo mais o quê? À frente. E este medo muitas vezes é o medo do comodismo. Aquele que está acomodado, mas vamos pai, vamos dar um passinho. Não, aqui está bom demais. Medo de quê? De perder, porque você perde aqui na terra, meu irmão e minha irmã, mas não vai ganhar o quê? O céu. Este medo está restringindo o quê? A fé. É um medo sem fé. E um medo que não tem fé, que é isso, padre? Um medo que não tem fé é um medo daquele que já morreu. Ele não tem mais condição nenhuma de testemunhar na sua vida. Padre, e o outro medo que o senhor estava falando? É o medo com fé. E que medo é esse, padre, com fé? Eu posso ter até medo de dar um pulo aqui embaixo, para não o quê? Prejudicar o meu menisco. Mas eu olho e faço. Mas eu tenho quem comigo? Deus. Pulei. É o medo que com a fé nos dá o quê? Coragem. Coragem para o quê? Para lutar. Coragem para vencer. Coragem para batalhar. Coragem para conquistar. E este medo, ele deve estar recheado da fé. Mas o medo sem a fé, meus irmãos e minhas irmãs, é uma pessoa morta. É como Jesus diz, é como sal que não tem o quê? Mais sabor. A gente joga fora e passa por cima. Perdeu o quê? Tudo, a esperança. E é isso que Deus está fazendo com quem? Com Elias. Levanta, Elias, sai desse buraco, sai deste teu medo, porque você é o meu profeta. O que é que você está fazendo aqui dentro? O que é que você está fazendo dentro da igreja? Não pode ser outra coisa de vir avivar a fé em meio a este caos que está instalado no nosso país,
no mundo inteiro. Falamos do nosso país, a qual o Papa Francisco, ele sempre vem chamando a atenção a toda a humanidade a respeito do medo que as autoridades estão colocando nas pessoas humanas. Se nós olharmos para o nosso país, a gente não sabe mais em quem confiar. Porque um diz uma coisa, o outro diz outra. O caba do meio diz uma coisa, o da esquina diz outra coisa. Em quem acreditar? Em quem eu devo confiar? Eu prefiro uma coisa que eu aprendi na sala de aula com aquele que faleceu há alguns dias, Dom Henrique. Se é de errar, eu erro com a igreja. E se acertar, eu acerto com ela. Se eu errar, eu erro com quem? Com a igreja. Prefiro errar dentro da igreja, com ela. E também se acertar, eu também acerto com ela. Se o Papa Francisco errar, eu erro com ele, porque eu sou igreja. Estamos na mesma o quê? Na mesma barca. Se ele acerta, acerta a igreja. E até hoje, graças a Deus, a igreja é sólida naquilo que ensina. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não podemos estar com medo daquilo que Deus nos chamou, nos nossos dons, nos nossos talentos, para confrontar o que lá fora nos espera. Saiamos das nossas cavernas. Qual é a caverna que você está? Ou seja, qual é a escuridão, qual é o medo que você está dentro de si? Saia dela. Tenha coragem, escute a voz de quem? De Deus. Como diz uma musiquinha antiga da época de vocês. Chegou a brisa suave e mansa, chegou Jesus. É assim que Jesus fala, é assim que Deus fala, é assim que o Espírito de Deus nos fala. Ele nos traz dessa escuridão para o quê? Para a luz. Eu estou no Monte Horebe. É o monte de quem? De Deus. Então na presença de Deus eu me fortaleço. É isso que Deus está querendo mostrar a quem? A Elias. Eu estou contigo. Eu queria que você dissesse: Deus está comigo. Vamos lá? No 3, para ficar bonitinho, é? Porque se vocês estão saindo aqui no YouTube, viu? 2, 3. E eu não tenho medo. Porque Deus está comigo. É isso, gente. É isso que não enfraqueceu a fé de quem? De Lourenço. Ele não teve medo da morte. Não teve medo da morte porque ele estava com quem? Com Deus dentro de si. E quando nós olhamos para o evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, o evangelista São Mateus, ele faz uma narrativa belíssima. Mas eu queria convidar vocês para 3 coisas para chegarmos aqui, pode ser? É bem rapidinho. Para a gente refrescar o quê? A nossa mente, o nosso quengo, a nossa cabecinha. 17º domingo do tempo comum, há 3 domingos atrás. Jesus nos oferece o quê? O reino precioso, aonde o rico, ele vende tudo, deixa tudo, vende casa, mansão, apartamentos, vende tudo, para comprar um terreno e comprar o quê? Uma pérola. Eu acho que vocês fizeram isso, fizeram. Se vocês encontrassem, vocês fariam. Deixa eu falar, isso foi do 17º domingo. Aí, isso até quer instigar para chegarmos agora. 18º domingo, domingo passado. O que era que falava? Da multiplicação dos pães, ligado com a morte de quem? De João Batista. Jesus dá a Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Jesus dá a Eucaristia. E hoje é a continuação de domingo passado, no mesmo capítulo.
de 22 a 33. O que é hoje? Jesus olha para os seus discípulos, depois que banqueteou, fez o banquete da ceia com toda aquela multidão. Quantas pessoas eram? Você se lembra? Dá para me lembrar? Quantas pessoas estavam no banquete da Eucaristia domingo passado? O Evangelho disse que tinha quantas pessoas? 5 mil pessoas, não é isso? Tem certeza? Eu não tenho não. Sem contar as mulheres e as crianças. Então, meu amor, a gente tinha em torno de umas 15 mil pessoas. Porque o pessoal gostava de fazer menino demais naquela época. E menino é dote. Feito o nosso avô. Meu avô teve 15. Meus irmãos, alimentar 15 mil pessoas dá uma fadiga depois no final de tudo, não dá? O cansaço chega. O povo estava sedento de fome. Aí Jesus disse para os apóstolos, para os 12: entra na barca, vão descansar. Olha o que é que Jesus diz. Como é que Jesus diz? Entra na barca, eu vou encontrar vocês o quê? No outro lado. Jesus estava no lado de cá, da Galileia, terra de Israel. Aí Jesus manda o povo para onde? Para o outro lado, o lado da terra pagã. Vamos para o lado de lá. Tá certo, Senhor, a gente vai. Jesus foi se despedir da multidão. Olha, vocês estão alimentados. Lembrando que vocês, nem só quem vive do pão, não. A gente tem que viver da palavra de Deus. Nós homens, não só vivemos do quê? Do pão, de encher o bucho, de comer uma picanha boa. É isso, Edson? Mais de quê? Da palavra. De quem? De Deus. É isso que alimenta a gente. É isso que nos dá o quê? Força, coragem para caminharmos. A barca está no alto mar. Como é aquela musiquinha que a gente cantava quando era criancinha? Vocês cantavam para mim quando eu era criança? A barca virou, tornou a virar. Foi por causa de quê? Das ondas e do vento. Batendo o quê? Querendo virar o quê? A barca. Imagine você no mar da Galileia, que é um mar na forma de dizer, mas é uma grande lagoa de água doce. E o vento, quando bate lá, ela chega a 2 metros de altura. Você sabe que é 2 metros de altura, eu tenho 83, mais 27 centímetros acima da minha cabeça, a barca está aqui embaixo. Olha a onda por cima. Acaba não tivesse seguro ali, amarrado, ele desce. Ele vai o quê? Morrer. E vai afundar. Quando os discípulos naquele desespero, graças a Deus não tem ninguém aqui desesperado não, né? Com a pandemia, né? Não se deixem levar pelo desespero. Não se deixe levar pelo medo. Pois aquele que nos deu a alegria de viver, Ele caminha conosco, mesmo em meio às tempestades. Guarde no coração e na mente: nenhuma tempestade é para vida eterna. Toda tempestade, ela tem o quê? Seu tempo. A pandemia também terá o quê? O seu tempo de finalizar. Mas enquanto isso, como diz o Papa Francisco, ao qual eu li o texto hoje, li ontem, que ele estava falando a respeito desse medo no meio dessa pandemia, é necessário nós também nos cuidarmos. A gente só está de máscara dentro da igreja, porque é obrigado a entrar dentro da igreja, só participa na igreja se tiver de máscara. Agora, quando eu chego lá na praça, eu tiro a máscara. Que cristão você é? Que obediência é essa? Você está obedecendo a quem? Aí você depois vem falar do padre Davi, do padre Valdemir,
porque questiona que você não está andando de máscara? Tem um livro de André Legret, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, e diz que corajoso bom é o corajoso bom é aquele que sabe a hora de avançar e de recuar. Não seja um corajoso imbecil de estar andando sem máscara. Isso se chama na Sagrada Escritura de tolo, tolice, sabedoria de tolo, que é dos imbecis que a Sagrada Escritura fala, dos arrogantes, dos prepotentes. A igreja não ensina isso. A pandemia está para nos ensinar. E esta pandemia, nós devemos aprender sim com ela, a sermos melhores, a sermos mais caridosos. Papa Francisco, na reflexão que o padre Valdemir me deu, ele falava isso, do gesto do amor, da caridade, da fraternidade. Não ter medo, mas devemos ter o quê? Cuidado. É diferente, são coisas diferentes. E diz o Evangelho que eles viram o Senhor. Pelo menos uma coisa foi boa, viu, da barca. Quem estava na barca? Pedro disse por 2 vezes que era o Senhor. Isso já é uma coisa boa, porque esse é um título dado a quem? A Deus. Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento é Kyrios, no Antigo Testamento é Yahvé, Senhor. É o senhorio de Deus. Eu quem? Deus. É o nome de Deus. É Deus que estava onde? Caminhando sobre as ondas. A gente só basta ler o livro de Jó, capítulo 8. Está lá. Deus caminha sobre o quê? O mar. Está lá na narrativa da criação do universo. De tudo. Deus está no controle. Mas, queridos irmãos e irmãs, para encerrarmos, sabe qual é o problema? É a nossa falta de quê? De fé. Qual é o problema da nossa vida? A falta de... Como nós somos cristãos fracos na fé. Como nós somos incapazes de discernir o trigo do joio. Como nós somos insensíveis de ver o agir de Deus em nossas vidas. O que é que faz isso acontecer, padre? De eu não ver nada disso que o senhor está falando, desta fé tão viva? O medo. O medo de assumir o quê? Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos na mesma barca, sim ou não? Estamos na mesma barca. A barca que nós vimos hoje, que estavam os discípulos, é a igreja de Cristo. Na década de 70, a igreja de Cristo estava sendo o quê? Perseguida. Cristo já tinha ressuscitado, ido aos céus. Mas a igreja de Cristo estava sendo perseguida pelo poder do quê? Da morte, do poder de Herodes. E a igreja de Cristo estava vacilando. Mateus quer nos mostrar o vacilo da igreja, da comunidade dele. O evangelho de hoje quer mostrar a nossa falta de fé dentro da nossa o quê? Da nossa igreja. A nossa falta de coerência, de prudência dentro da nossa igreja. O evangelho quer nos mostrar como nós somos hipócritas dentro da igreja. Basta somente alguém retrucar algo que fazemos, nós pulamos da barca, ou não é? Eu não quero mais participar da igreja, eu não quero mais ser do meu grupo, eu não quero ficar na igreja porque padre Valdemir está lá, ou padre Davi, ou padre Severino. Falta de fé. Falta de quê? Jesus hoje nos ensina a como avivarmos a nossa fé. Nos ensina que nós não devemos ter o que? Medo, é coragem.
coragem, sou eu. Quem é que pode nos livrar do mal? É Deus. São Lourenço não teve medo. E se nós temos fé na intercessão de São Lourenço Mártir, eu não posso ter o quê? Medo. Eu tenho que ter o quê? Fé. E é com fé que nós iremos vencer o mal desta pandemia. É com fé que nós iremos entrar na barca, na igreja de Cristo, e ir para as águas mais profundas, mesmo que venha ventanias e venham ondas querendo sucumbir, que é o poder do mal. É a simbologia do mal, o vento e as ondas no mar, é a simbologia do mal, queira nos destruir. Mas eu tenho quem? Deus. É assim que nós iremos encerrar esta festa, sem medo. Padre Valdemir não pode ter medo, porque se aquele que é pastor e guia desta comunidade ficar com medo de enfrentar as dificuldades, colocará todo o reino de Deus o quê? A perdição. Por isso que eu louvo e agradeço a Deus todos os dias a coragem de Padre Valdemir de fazer o que ele faz aqui dentro de São Lourenço, com o seu trabalho. Para fazer um trabalho requer o quê? Coragem. Medo, muitas vezes ele teve, mas ele não deixou o medo sucumbir-lo. Ele colocou o que dentro do medo? A fé. E enfrentou e venceu. E é assim que nós iremos vencer. É assim que nós iremos encerrar a festa de São Lourenço Mártir. É assim que nós iremos voltar hoje para a nossa casa, porque o problema e a tempestade que está na tua casa, hoje quem vai estar na frente dela, amainando é quem? Jesus, pela fé que você hoje está avivando. Aviva a tua fé, criatura. Como é que diz aquela musiquinha? Aí é da época da gente. Quem pode livrar como o Senhor? Estão lembrados? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ele é poderoso para me guardar. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram. Olha o que foi que Jesus fez com Pedro. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Levanta e canta com autoridade, criatura. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Mais uma vez, quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ele é poderoso para me guardar. Diga bem forte. Ele é poderoso para... Mais uma vez, quem pode livrar como o Senhor? Quem pode? Ele é poderoso. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram com... E você clama o poder de Deus. O Senhor e me deu força, bem bonito. O Senhor estendeu sua mão e me deu a vitória. E se você crê na vitória que Jesus hoje está te dando, te livrando dessa tentação do mal que vem a você, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Viva Jesus Cristo!
Ele vive, Ele reina, Ele impera. Viva Jesus Cristo! Creio